Sejam todos bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. Quantas vezes Deus perdoa uma pessoa quando ela peca? Quantas vezes Deus irá a perdoar? Vamos ler 1 João 2 e verso 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja que diz: para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado. Será se existe alguma exceção para pecar? Será se esse versículo está abrindo uma exceção para o pecado? Ou do tipo, eu peco e depois Deus vai perdoar mesmo? Não é bem assim. Não é isso, na verdade, que o versículo se refere. Ou será se existe algum pecado onde Deus recusaria o perdão? É isso que vamos ver nesse vídeo aqui. E se gostar, dá um cliquezinho em gostei, que não custa nada, para ajudar a divulgar o vídeo. E se não é inscrito, se inscreva para divulgar o canal. Todo ser humano nasce com a natureza do pecado que ele herdou de Adão. O pecado vai se desenvolver na vida de qualquer pessoa ou de todas as pessoas de forma natural. Mas a Bíblia garante que Deus liberta do pecado, mas isso é quando a pessoa se submete à palavra de Deus. Tiago 4, verso 7: sujeitai-vos, pois a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Veja que diz sujeitai-vos a Deus. Veja que diz sujeitai-vos a Deus. Sujeitar a Deus é se submeter à palavra de Deus. É isso que quer dizer sujeitar a Deus. Se sujeitar à palavra para ter forças para resistir às tentações do diabo. Senão, não consegue. Deus perdoa todas as vezes que a pessoa errar. Mas não se esqueça que também tem as consequências, porque diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, também ceifará. O homem colhe o que ele planta. Deus perdoa, mas às vezes levará a consequência até mesmo para toda a vida. Veja Davi. Deus perdoou o adultério de Davi, mas a consequência foi para toda a sua vida. Ele carregou para sempre. Sansão. Deus perdoou Sansão, mas se ele não tivesse morrido, ele teria ficado cego para o resto da sua vida. Então temos que ver as consequências. Jacó errou e errou muito, mas ele pagou pelo seu erro. Então temos que ter em mente, né? Eu peco porque Deus perdoa. Poderá até perdoar, mas a consequência poderá ser pesado para o resto da tua vida. Deus perdoa qualquer pessoa e qualquer tipo de pecado. Mas se tratando de pessoas que nunca se arrependem, Deus não irá insistir em levar essa pessoa ao arrependimento para sempre. Isso se aplica tanto para incrédulos que nunca deram importância em servir a Deus e vivem na prática do pecado toda a vida, da mesma forma crentes desobedientes. Existe um tempo limite entre Deus e o homem. Vamos ver na Bíblia, tanto para incrédulos como para crentes desobedientes, que existe um limite. Vamos lá. Vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 3, onde fala da geração do dilúvio que não creram na pregação de Noé. Veja aí. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Veja, não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Veja que Deus deu um prazo de 120 anos. Foi o tempo que Noé levou para fazer a arca, para que eles crescem e se arrependessem. Quando venceu o tempo, veio a chuva e matou toda a geração do dilúvio, que eram incrédulos. Quando a porta se fechou, acabou
a oportunidade. A porta da graça se fechou para eles. Da mesma forma, os que conhecem a verdade. Israel, quando saiu do Egito, ficaram 40 anos peregrinando no deserto porque foram incrédulos. E Deus deu oportunidades. Eles foram murmuradores, mesmo vendo todos os sinais que Deus tinha feito entre o Egito e o deserto. Ficaram 40 anos peregrinando. Veja que foi 40 anos até que morressem todos os que saíram do Egito, onde somente Josué e Caleb puderam entrar dentre aqueles que saíram do Egito. E aqueles de 20 anos para cima morreram, e entraram os de 20 anos para baixo. Mas todos os murmuradores que saíram do Egito morreram prostrados no deserto. Mesmo vendo todos os sinais que Deus tinha feito, murmuraram e morreram prostrados no deserto. Estes dois exemplos, tanto a geração do dilúvio quanto Israel, que saiu do Egito, se referem a pessoas que nunca se arrependeram, pessoas que não se arrependem de seus pecados até a morte. Na Bíblia não existe nenhum relato de uma pessoa que pediu perdão e Deus negou. Isso não existe. Blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa. Sempre que a gente fala, Deus perdoa todo tipo de pecado. Daí, pelo menos uma pessoa escreve nos comentários, menos blasfêmia contra o Espírito Santo. Que pecado é esse que Deus não perdoa? Que Deus diz, não vou te perdoar. Isso não existe. Blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa ficar num estado onde nunca irá se arrepender. Não é um pecado específico, onde Deus não irá perdoá-la caso se arrependa. A prova que blasfemou contra o Espírito Santo é o não arrependimento. Todo pecado ofende o Espírito Santo. E não existe um pecado específico que seja considerado sem perdão. O pior pecado que existe é aquele que não há arrependimento por parte da pessoa. E veja que em Gênesis 6 diz que o Espírito Santo não contenderá para sempre em levar o homem ao arrependimento. E isso indica que a geração do dilúvio ouviram a palavra de Deus, porque é pela palavra que o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo tentou convencer aquela geração de seus pecados, mas não seria para sempre. João 16, verso 8 diz que o Espírito Santo é quem convence a pessoa do pecado. Quando o Espírito Santo deixar de tentar convencer a pessoa do pecado, ele se afastará e a pessoa entrará num caminho sem volta. Afastar o Espírito Santo de si é afastar o único meio de levar a pessoa ao arrependimento. Por isso que o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, porque ele se afasta e a pessoa nem mesmo vai reconhecer que pecou. E isso, tanto o caso da geração do dilúvio, quanto Israel no deserto, isso se aplica aos dias atuais. O escritor de Hebreus citou o exemplo dos israelitas que rejeitaram a voz do Espírito Santo e morreram prostrados no deserto. Ele aplicou este exemplo para nós. Veja que diz Hebreus 3, verso 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, o dia é hoje e não amanhã. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Veja, se ouvirdes a voz hoje, não endureçais o vosso coração, como fizeram os israelitas, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos,
E assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Veja, não entrarão no meu repouso. E isso se aplica a vós. O escritor de Hebreus deixou claro isso aí. Para não endurecermos o coração, senão teremos o mesmo final dos israelitas. E isso se aplica em nossos dias. Se a pessoa hoje resistir à voz do Espírito Santo, terá o mesmo destino da geração do dilúvio e dos israelitas. Agora, 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 6, o apóstolo Paulo também aplicou os pecados dos israelitas e as suas consequências aos dias atuais, que se fizermos o mesmo que fizeram os israelitas, teremos o mesmo final que eles. Veja na tua tela. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas agora preste atenção a partir daqui. Veja que eles foram beneficiados por todos os sinais que Deus fez. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Vejam, eles viram Deus operar por 40 anos no deserto, e tentaram a Deus, e foram prostrados no deserto. Agora veja mais uma vez a parte mais importante dos versículos. E essas coisas foram-nos feitas em figura, veja, exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Veja, tanto o escritor de Hebreus como Paulo, aqui em Corinto, no livro de Coríntios, ele deixou claro: a pessoa dos dias atuais que fizer o que fizeram os israelitas, endureceram o coração. Pessoas que conheciam a verdade endureceram o coração, tanto como incrédulos que não têm interesse pela palavra de Deus. Todos se rejeitarem a voz do Espírito Santo, um dia ele vai se afastar e a pessoa sofrerá o mesmo destino que eles sofreram, né? Sofrerá o mesmo final. Israel não entrou em Canaã, ficaram no meio do deserto. Se hoje rejeitarmos a voz do Espírito Santo, também não vamos entrar em Canaã celestial. Não a Canaã Israel. Canaã celestial ficaremos de fora. É isso aí então. Deus perdoa todo tipo de pecado, mas lembrando que poderá ter suas consequências, né? É isso aí então. Se gostou, dá um cliquezinho aí em gostei. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo.